A transição do mundo virtual de Yggdrasil para o novo mundo representa um dos aspectos mais intrigantes da série de Overlord, e agora o Ainz está se encontrando numa realidade completamente diferente, onde as regras que governavam a sua existência como jogador foram fundamentalmente alteradas, cara. E uma das questões mais complexas que emergiram dessa transformação toda é se ele ainda mantém a capacidade de criar NPCs, porque a gente tem vários NPCs de Nazarick e ele poderia criar mais de repente, personalizar uma habilidade que já era uma parte central da experiência do jogo de Yggdrasil. E olha só, hoje a gente vai fazer uma análise com várias evidências, várias coisas apresentadas na série, explorar algumas limitações que foram impostas por esse novo ambiente e as tentativas documentadas de criação de NPCs, porque aconteceram tentativas sim, só que tivemos algumas implicações mais amplas de descobertas para o futuro de Nazarick que você vai querer saber. Os seus habitantes ali mudaram toda a questão, principalmente o Demiurgos, que estuda bastante sobre isso. E essas questões, elas transcendem um pouco, não é uma coisa meramente mecânica do jogo não, tá? Vai em temas mais fundamentais ali sobre criação, sobre consciência, a natureza da vida artificial, num mundo onde as origens digitais já não existem mais. Então, se prepara aí, cara, que o negócio hoje vai ser muito bom. A gente vai analisar no geral e responder essa pergunta pra você. Pegou tua pipoca? Senta no teu sofá ou na tua cama, ou seja lá onde você estiver, e vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, para compreender completamente as limitações que o Ainz está enfrentando nesse novo mundo, é essencial a gente primeiro examinar como a criação dos NPCs funcionava em Yggdrasil. Bom, no jogo original, os jogadores eles tinham acesso ao sistema complexo de criação de NPCs que permitia não só ter aquela customização física detalhada, mas também a programação de personalidades, histórias de fundo, comportamentos específicos. A gente viu quando ele mexeu lá na albedo e tudo mais, todos os NPCs têm isso. E o processo de criação, ele requeria alguns recursos consideráveis, né, incluindo materiais raros, como ouro, né, que era a moeda do jogo, e mais importante ainda, dados. Esses dados aí são dados especiais que funcionavam como uma espécie de moeda premium para poder criar NPCs de alta qualidade. Esses dados eram extremamente valiosos, mas também eram limitados, o que tornava cada NPC uma decisão estratégica importante para as guildas, tanto que Nazarick tem muitos NPCs estrategicamente posicionados ali. E o Ainz, né, no caso a guilda Ainz Oogon, tinha investido uma quantidade substancial desses recursos na criação de NPCs que agora habitavam Nazarick, incluindo as figuras icônicas, Albedo, Shallter, Demiurgos. O sistema ele também permitia modificações pós-criação, mesmo que elas fossem limitadas e custosas, tá? De alguma forma, alguns NPCs custavam para você fazer alterações nas estatísticas dele. Como o Ainz já estava no final do jogo, ele fez as alterações lá na Albedo, mas, por exemplo, aquilo ali custou um negócio para ele. E, sinceramente, valeu a pena. Bom, os NPCs criados, eles possuem estatísticas já definidas, classes e habilidades especiais também definidas, o que era mais notável, né? E eles tinham personalidades um pouco complexas, que foram cuidadosamente programadas pelos próprios membros da guilda. Cada NPC era literalmente uma obra de arte colaborativa. Refletia não só as habilidades técnicas dos seus criadores, mas também as suas visões artísticas e de toda a narrativa. Bom, a transição para o novo mundo alterou fundamentalmente esses parâmetros. Não tem como a gente dizer que não alterou. Os NPCs, que antes eram entidades programadas, começaram a ganhar consciência genuína, memórias elaboradas que eles começaram a entender além da sua programação original e também a capacidade de crescer, que o Ainz testou com Cocytus lá, né, quando mandou eles atacar os Lizardmen e tudo mais. Eles conseguiram desenvolver as suas maneiras que transcendiam as configurações iniciais, de ataques, de lutas e tudo mais. E essa transformação levantou questões mais profundas sobre todos os métodos antigos de criação que ainda são aplicáveis ou mesmo possíveis, tá? Bom, o que aconteceu nesse novo mundo? O que a gente viu de diferente, essas limitações e tal? As evidências, galera, que foram apresentadas pra gente ao longo da série sugerem que o próprio Ainz ele enfrentou limitações com a capacidade de criar NPCs nesse novo mundo, sim. A primeira mais óbvia é a limitação da ausência do sistema de interface de Yggdrasil. Provavelmente ele precisaria disso para criar. As janelas de menu, opções de customização, ferramentas de programação, que eram coisas fundamentais para a criação de um NPC, simplesmente não existiram nessa realidade física desse novo mundo, né? Porque agora é um mundo real. Só que, mais criticamente, o Ainz ele não possuía mais acesso aos dados especiais, que eram aqueles dados que a gente falou, né, para poder criar os NPCs de alta qualidade e tudo mais. Esses recursos eles não poderiam ser obtidos através de métodos convencionais.
nesse novo mundo principalmente, porque eles eram intrinsecamente ligados à economia do sistema de recompensa de Yggdrasil. E sem esses componentes essenciais, mesmo que o Ainz conseguisse acessar ali as ferramentas de criação e tudo mais, ele seria severamente limitado na qualidade e a complexidade dos NPCs que ele poderia criar. Talvez ele conseguisse criar um Eclair da vida, tá ligado? E não alguém muito absurdo. Além disso, a natureza da magia do sistema no novo mundo, mesmo que seja similar em muitos aspectos a Yggdrasil, ela opera sobre princípios ali ligeiramente diferentes. Feitiços e habilidades, por exemplo, que funcionavam de uma maneira específica do jogo, podem ter alguns efeitos alterados ou limitados na realidade. Isso sugere que mesmo que existam métodos alternativos para criar NPCs, eles poderiam não funcionar exatamente como era esperado. A série também demonstra pra gente que quando o Ainz ele pode criar um morto-vivo através das suas habilidades de necromancia, esses mortos-vivos não possuem uma complexidade, uma personalidade, uma capacidade que os próprios NPCs originais da Nazarick têm. São só seres burros, digamos assim. Eles não são burros, tá? Mas que não tem toda aquela distinção, né? Toda aquela singularidade dos NPCs. Eles partem pra uma batalha sozinhos e é isso. São criaturas mais simples, limitadas pela sua própria natureza como mortos-vivos convocados. Ponto. Não possui uma sofisticação, uma autonomia como os NPCs customizados. E assim, tiveram tentativas e experimentos que foram documentados ao longo dessa narrativa toda, ao longo de toda a história. Várias instâncias ali onde o Ainz ele considerou, tentou explorar alternativas para expandir as forças de Nazarick, era criando novos NPCs. As experiências dele, da criação dos mortos-vivos lá, dos Death Knights, outras criaturas mortas-vivas, demonstraram uma capacidade contínua de gerar servos. Só que esses caras não têm aquela profundidade, né, aquela versatilidade dos NPCs originais. Uma das tentativas mais significativas envolveu a exploração de métodos alternativos, que usavam recursos e conhecimentos adquiridos desse novo mundo. O Ainz ele começou a investigar a possibilidade de usar materiais locais, que seriam com técnicas de alquimia e até mesmo conhecimentos que foram obtidos de outras fontes ali, para poder replicar ou substituir os processos de criação de Yggdrasil. Ele meio que ia criar o sistema de Yggdrasil dentro desse mundo novo, dentro da mente dele ali, né? Só que não adiantou. Essas tentativas, elas tiveram ainda resultados mais limitados. A série também explora as ideias de upgrade, né? Upgradear os NPCs existentes ou modificar criaturas desse novo mundo para servir os propósitos similares ao dos NPCs. E embora esses métodos aí, até certo ponto a gente pode colocar que sim, produzem sim servos ali altamente úteis, só que temos um grande problema. Eles não atingem o nível de sofisticação e lealdade incondicional que o Ainz precisa, ou as capacidades especializadas dos NPCs que foram criados pelos membros da guilda Ainz Oogun. Particularmente é interessante a gente observar que os NPCs existentes, eles continuam evoluindo, continuam desenvolvendo novas capacidades nesse novo mundo, e isso sugere que, mesmo que a criação de novos NPCs seja algo problemático, os que existem mantêm o potencial de crescimento, de adaptação, que pode, em parte, compensar a incapacidade desses novos que chegarem. Meio que equilibra um pouquinho essa balança, sacou? Inclusive temos várias implicações e teorias alternativas sobre isso. A limitação na criação de NPCs, ela tem algumas implicações profundas para a estratégia de longo prazo do Ainz e também para o futuro de Nazarick. Cada NPC existente se torna ainda mais valioso porque eles não podem facilmente ser substituídos ou perdidos, e isso influencia diretamente nas decisões táticas do Ainz, tornando ele muito mais cauteloso sobre expor os subordinados dele, botar os caras para lutar em alto risco. Ele não vai simplesmente, literalmente, tacar os NPCs numa guerra sem saber o que pode acontecer. Então, os mais valiosos estão fora do risco, e isso aí é algo que para ele é muito necessário. Ele não quer correr riscos desnecessários, né? Existem várias teorias sobre possíveis soluções ou alternativas para muitas coisas desses NPCs novos, e uma possibilidade é que, com o suficiente de exploração, de conhecimento desse novo mundo, o Ainz ele possa descobrir métodos nativos para criar esses seres inteligentes que, mesmo que eles sejam diferentes dos NPCs de Yggdrasil, eles possam servir a propósitos similares ali. Isso poderia envolver a magia de alto nível, ou artefatos únicos. Temos aí os itens mundiais que estão soltos pelo mundo que vieram de Yggdrasil, a gente não sabe exatamente quais são todos que estão aí. Ou alguns conhecimentos secretos que foram preservados por civilizações antigas. Os dragões também estão aí para provar isso tudo. Mano, muita teoria tem relacionada a essas coisas. E muitas coisas acontecem também dentro de Nazarick sem que ninguém saiba. A colheita feliz lá do Demiurgo, ele faz vários experimentos com seres humanos, com seres desse mundo. E isso tudo também tem experimentos ali no meio que envolvem a criação de novos NPCs, assim como deixar um próprio herdeiro pro Ainz. Isso tudo tá envolto nesse mesmo lugar.
Mas temos outra teoria, não acaba por aí não. Uma outra teoria sugere que a evolução natural dos NPCs que já são existentes, combinada com o recrutamento e modificação de habitantes nativos desse novo mundo, pode ser uma alternativa viável. Personagens como a Narberal, né, que ocasionalmente demonstram crescimento além dos seus parâmetros originais, sugerem que os NPCs podem desenvolver capacidades que os seus criadores originais nunca imaginaram para eles desenvolverem, porque agora eles têm autonomia para isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eles têm inteligência, eles têm a capacidade de pensar e se desenvolver por si próprio. Tem também algumas especulações sobre a possibilidade de que outros jogadores de Yggdrasil, se existirem um novo mundo, né, possam possuir conhecimentos ou recursos completamente brabos que podem facilitar na criação de um NPC. Né? Aquilo ali, a gente falou, os 8 reis da ganância, os 6 grandes deuses, ou a existência de alguma outra guilda que tenha vindo para esse mundo, ou vai vir daqui a 200 anos, que possa criar os NPCs. E cara, a colaboração ou conquista desses indivíduos poderia trazer pra gente as peças que faltam do quebra-cabeça, entendeu? Pra gente não, né? Pro Ainz, porque assim ele conseguiria expandir o exército dele, criar novos NPCs, colocar mais gente dentro de Nazarick, que eu acho que é o que ele hoje tá pensando muito mais, além de todos os povos que vão viver no Reino Feiticeiro, né? Porque assim, o Reino Feiticeiro é a parte grande, é a ponta do iceberg ali. O negócio é Nazarick que está dentro do Reino Feiticeiro. Então, em perspectivas futuras, né, com base nessas evidências que a gente olhou, tudo, até na série no geral, no anime, parece que o Ainz ele enfrenta limitações substanciais com a capacidade dele de criar esses NPCs personalizados no novo mundo. Ele, usando os métodos tradicionais, pelo menos, ele não vai conseguir. A ausência de ferramentas, de recursos especializados, de um ambiente do jogo, né, que era controlado, torna essa replicação exata, né, dos processos originais extremamente difícil, se não impossível, tá? Talvez não seja impossível, mas a gente bota ali como próximo disso. Só que isso não significa que todas as possibilidades estejam esgotadas. No Novo Mundo, cara, ele já demonstrou várias e várias vezes que possui seus próprios mistérios, as suas próprias magias, suas próprias possibilidades que transcendem até mesmo os sistemas complexos de Yggdrasil. Tem coisa ali que o Ainz nunca imaginou que existiria dentro de Yggdrasil. E a natureza adaptativa do Ainz e a disposição dele para experimentar, para aprender, sugerem que ele pode eventualmente descobrir métodos alternativos para poder expandir as suas forças. Cara, ele já não está estudando as runas que são criadas pelos anões. Isso tudo aí eram coisas que ele não via dentro de Yggdrasil e que fortificam ainda mais os equipamentos dele. Então existem os mistérios. Tem até uma galera que fala que o mundo completo de Overlord não foi completamente explorado. O que a gente tem de mapa de Overlord não é o mundo inteiro. Ainda tem caminhos que podem ser abertos aí para vários lugares. Tanto que o próprio Ainz, quando foi criar a guilda lá no Reino Feiticeiro, falou com o mestre da guilda lá que ele queria trazer mais pessoas para poder aumentar o nível de exploração, para poder descobrir coisas que eles não descobriram ainda desse mundo. Sacou a ideia? A questão é justamente você ter mais informação. E detalhe, a criação de NPCs também deve ser vista num contexto mais amplo da evolução do Ainz como um líder estrategista. As experiências dele nesse novo mundo, ela tem consistentemente demonstrado que flexibilidade e adaptação são muito mais valiosas do que a aderência rígida aos métodos antigos. Se ele não pode criar os NPCs tradicionais, a genialidade dele, a cabeça vai funcionar e ela pode encontrar soluções completamente novas que sejam ainda mais eficazes para os seus objetivos nesse novo mundo. É como se fosse uma forma de evolução, de adaptação, sacou? Você não vai conseguir fazer tal coisa, então você vai se adaptar para conseguir fazer aquilo ali. E é exatamente isso que o Ainz tá fazendo. Isso vai gerar uma curiosidade, vai gerar uma coisa nele que faça com que ele, por questões de sobrevivência, ache uma maneira de criar novos NPCs. E o desenvolvimento contínuo dos NPCs existentes ali também traz uma perspectiva muito promissora, né, particularmente falando. Se eles continuarem a crescer, eles vão aprender, se adaptar, eles podem superar as limitações originais de maneiras que compensem, como a gente já disse aqui, as capacidades dos novos NPCs, que talvez de início sejam NPCs fracos. E se esses NPCs fracos puderem ficar fortes também, aí vai ser uma delícia. Ninguém mais vai bater. As pessoas já não batem, né, no Ainz, em Nazarick, mas agora vai ser pior ainda. Mas é engraçado que se a gente vê a observação de alguns NPCs que já demonstram um crescimento além dos seus parâmetros originais, sugere que esse processo ele pode ser mais significativo do que é inicialmente aparente. A integração de estratégia, né, dos habitantes nativos desse novo mundo também representa uma via promissora de expansão. E através de várias combinações ali, né, de recrutamento, treinamento, treinamento mágico, psicológico, né, o Ainz ele pode ser capaz de criar uma força de trabalho que, mesmo que não seja tecnicamente composta de NPCs, possa servir muito
para as mesmas funções. Essa abordagem tem uma vantagem adicional ainda, de estar mais alinhada com o sistema nativo desse novo mundo, porque todo mundo relativamente novo está vindo dali. E olhando para o futuro, é provável que a solução para os problemas dos NPCs venham não de uma descoberta revolucionária, mas de uma combinação gradual de várias estratégias duais. Ele pode desenvolver um sistema híbrido e combine elementos de necromancia, aprimorada, né, obviamente, com o recrutamento de nativos e uma magia também para criaturas existentes lá, e possivelmente até mesmo parcerias estratégicas de outras entidades poderosas desse novo mundo para criar novos exércitos. A jornada dele nesse novo mundo só de exploração continua crescendo, adaptação, descoberta, tudo, aonde antigas certezas são constantemente desafiadas por novas realidades. O Ainz está botando a cara a tapa. A questão da criação serve só como aquele microcosmo perfeito dessa experiência maior que ele vai descobrir. Um problema que inicialmente parecia não ter solução, mas que através de persistência, de criatividade e tal, mano, querendo abraçar o conhecimento do jeito que o Ainz quer, ele pode eventualmente encontrar as soluções inesperadas e potencialmente serem superiores às soluções originais que ele queria. No final, a incapacidade de criar NPCs tradicionais vai forçar ele a desenvolver grandes métodos e ainda mais sofisticados, adaptados desse novo mundo, e vai resultar em Nazarick não só se preservando, mas também genuinamente melhorando por toda aquela transição para essa nova realidade. É aquilo, né? A verdadeira medida do sucesso do Ainz pode não estar na capacidade dele de recriar o passado, mas da habilidade de ir à frente, de transcender as limitações anteriores e criar literalmente algo novo e muito mais poderoso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Overlord, que é um dos temas que muita gente me perguntou também. Eu recebi muitas mensagens falando sobre isso, de criação de novos NPCs. Por que o Ainz não criou, já que eles podiam criar em Yggdrasil? Eu espero que tenha ficado claro agora pra vocês. E se vocês curtiram e quiserem saber mais curiosidades sobre Overlord, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É importante pra você sempre acompanhar isso aqui, pra crescer ainda mais essa comunidade que ama Overlord assim como eu amo, assim como você ama também. Então faz o YouTube entregar pra todo mundo aí, pra gente ter muito mais gente aqui concordando, trocando ideia, falando sobre teorias e, pô, crescer muito essa comunidade. Eu conto com você. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!